Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Vamos lá? Aula 16. Eixo: ser humano e saúde. Conteúdo: reprodução humana e puberdade. Habilidade: relacionar informações científicas lidas com conhecimentos anteriores, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos. Muito bem, vocês estão preparados para mais uma aula de ciências? Então, já preparou o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha? Então, vamos para a hora de estudar. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a reprodução. Então, você sabe de onde vêm os bebês, as criancinhas? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E os bebês, eles são gerados de uma maneira muito interessante. Como você pode ver nesta imagem, é dentro do ser humano, é interna, é uma fecundação interna. Vocês lembram que nós falamos de vários animais e alguns fazem a reprodução externa e outros interna. A nossa, dos seres humanos, é feita internamente, como você pode ver aqui nessa imagem. O bebê se desenvolve dentro da barriga ali, do útero, e ele vai recebendo os nutrientes e vai crescendo, se desenvolvendo. Então, como você pode ver, é aí que o bebê começa a crescer e se desenvolver até chegar ao parto. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos entender melhor como funciona esse processo de reprodução humana. Quais são os processos e por onde que acontece tudo isso? Por onde nasce, né? Por onde acontece essa reprodução humana através dos sistemas de reprodução, que nós vamos ver. Muito bem. Então, o que é a reprodução humana? A reprodução humana, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. A reprodução é essencial para que a espécie continue por meio de seus descendentes. Para acontecer a reprodução, são necessários diversos processos. Então, vocês lembram que nós falamos da árvore genealógica e que geram vários descendentes nessa árvore, que são os pais, os filhos, os avós, os netos, e toda essa família é gerada através da reprodução. Então, para acontecer a reprodução, é necessário que os gametas se unam. Como acontece essa união? Acontece no interior da mulher, que são os óvulos e os espermatozoides, como vocês podem ver nessa imagem. Eles se fundem e formam o zigoto, e as células vão se multiplicando e desenvolvendo até formar o feto. Então, é todo um processo que existe, né? E é na relação sexual que eles vão unir essas duas células. E o protagonista dessa aula são os órgãos dos seres humanos, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Mas os seres humanos, eles precisam se desenvolver, que é o que nós vamos ver agora. Desenvolvimento do ser humano. Desde o nascimento, o indivíduo passa por processo de crescimento e amadurecimento de seu corpo. O esqueleto, os músculos e os órgãos reprodutores se desenvolvem e chegam na maturidade, onde o ser humano pode gerar um novo ser. Então, na infância, a partir do nascimento, o ser humano ele vai se desenvolvendo. E durante esse desenvolvimento, os órgãos dele vão também sendo desenvolvidos. E o corpo vai produzindo mais hormônios que produzem outros, ou reproduzem mais órgãos. Os órgãos se desenvolvem muito mais. Esses hormônios são utilizados no desenvolvimento dos órgãos. Então, como você pode ver, durante ele vai amadurecendo até chegar à fase adulta. Na fase adulta,
ou na adolescência, começa um outro processo, que é a maturação dos órgãos sexuais, que é onde é possível ele se reproduzir. E por conta disso, nós vamos falar agora sobre os sistemas reprodutores, que é o que faz com que o ser humano se reproduza. O aparelho reprodutor amadurece durante a puberdade. Entre os 12 e 15 anos, mais ou menos, é quando os órgãos sexuais começam a se tornar maduros. Os órgãos do sistema reprodutor são responsáveis por todo o processo de fecundação. Então, na puberdade, o corpo já está sendo preparado para a vida adulta. E, durante esse processo, também é possível que aconteça a fecundação, né, que é a gravidez. Então, nessa idade, a mulher e o homem já estão com seus órgãos sexuais maduros para que ocorra a reprodução, para que ele possa se reproduzir. Então, como vocês podem ver agora, aqui estão os órgãos sexuais masculino e feminino. É através deles que as células, né, os espermatozoides e os óvulos, eles se unem no útero da mulher para formar, então, um zigoto e, assim, formar e desenvolver o bebê. Nessa outra imagem, você consegue ver um pouco melhor quais são os órgãos sexuais, o masculino e o feminino. É através deles que ocorre a fecundação, né? Um precisa do outro para que ocorra essa fecundação. E durante esse período de fecundação é que os bebês são gerados, que é uma célula que fica no útero feminino, como é uma fecundação interna, ela demora muito tempo ali guardada no útero da mulher e se desenvolvendo durante 9 meses até que o bebê nasce. Então, os dois órgãos sexuais, eles se complementam para que ocorra a reprodução. Então, vamos ver um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é formado por um conjunto de órgãos: o testículo, a bolsa escrotal e o pênis. Estes órgãos são responsáveis em reproduzir as células reprodutoras de espermatozoides. Espermatozoides são os responsáveis pela fecundação no óvulo, no interior da mulher. Então, através das relações sexuais aqui, ocorre onde ele expele o espermatozoide que fecundam a mulher. Então, como nós podemos ver aqui, os dois órgãos sexuais, o feminino e o masculino, eles se complementam para que ocorra a fecundação. E é o que nós vamos ver agora na próxima cartela. Fecundação. O encontro dos espermatozoides com o óvulo gera um novo ser. Esse processo é chamado de fecundação e ocorre dentro do organismo feminino com o início da gravidez. Muito bem. Nós já falamos sobre vários animais e alguns eles precisam de fecundação externa. O que é a fecundação externa? É quando, por exemplo, o sapo ele joga os espermatozoides na água e a fêmea joga os óvulos na água. Isso é externo. Mas com o ser humano é diferente, é internamente. A fecundação, como vocês podem ver aqui, acontece dentro do útero da mulher e os espermatozoides entram nesse óvulo para que ele forme um zigoto, e esse zigoto, que é a célula fundida uma com a outra, no momento que essas duas células se juntam, formam o início de um bebê. Aí ele começa a se desenvolver até se tornar um feto como nós conhecemos, dentro do útero da mulher. Então, nós vamos ver um pouco mais sobre o órgão reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino tem a função de produzir os espermatozoides e também transporta os gametas até o sistema reprodutor feminino. Então,
Os gametas, como nós vimos, são aquele que está entrando no óvulo, né, que nós vimos na imagem passada. Então, o sistema sexual masculino de reprodução, né, é esse. Como nós falamos, é o testículo, o pênis, o saco escrotal. E esses órgãos são essenciais para que os espermatozoides sejam expelidos no interior da mulher. Mas isso só é possível, essa reprodução toda só é possível depois da puberdade, que é o que nós vamos ver agora. Puberdade masculina. Os testículos, como nós falamos, nós vimos anteriormente, produzem espermatozoides e a testosterona, o hormônio sexual masculino. Então, esse hormônio, ele é responsável por várias mudanças nos homens. Como você pode ver na próxima imagem, ele causa alguns efeitos, que, por exemplo, a voz começa a se alterar, também por conta da produção desse hormônio começam a aparecer espinhas, como nós podemos ver, que a pele fica mais oleosa, e também os músculos, né, começam a ficar mais firmes por conta dessas transformações. Nós vamos ver um pouquinho mais agora. São as mudanças na puberdade. O crescimento da barba, pelos pubianos, voz mais grave, acne, músculos mais desenvolvidos. Tudo isso ocorre pela grande produção de hormônio chamado testosterona. Então, é nesse hormônio, é através da produção desse hormônio que nós podemos perceber essas mudanças nos meninos a partir da puberdade. Então, ele começa a reparar que há algumas mudanças, como o crescimento da barba, é uma das mudanças, e os pelos pubianos, e também a aparência física começa a mudar. Os ossos começam a alargar e é o chamado que a gente chama de fase de crescimento, que também sente mais fome e tudo mais, e você começa a se desenvolver melhor, se preparando para a vida adulta. Então, depois de nós vermos o sistema reprodutor masculino, agora nós vamos ver o feminino. Órgão reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é responsável pela produção dos hormônios femininos e também pela produção dos gametas. Então, como vocês podem ver, o sistema reprodutor feminino, ele possui várias características, e uma delas é a produção dos óvulos. E esses óvulos que são fecundados pelos espermatozoides. Além disso, ela possui uma entrada para as relações sexuais na interação com o órgão reprodutor masculino. Então, ela possui toda essa característica já preparada para a reprodução. E também nas meninas existe a puberdade, né? E algumas características diferentes dos meninos, como nós vamos ver agora. Na puberdade, as meninas passam por várias mudanças no corpo, como o desenvolvimento dos seios, os pelos pubianos e acne também. A partir da puberdade começa a menstruação, quando o corpo se prepara para a possível gravidez. Então, como vocês podem ver na imagem, as mudanças começam a acontecer e as meninas começam a perceber, como a acne, né? Como vocês podem ver aqui, por conta da pele que fica mais oleosa. As mudanças no corpo também, os seios e a estrutura do corpo também, os ossos começam a se alargar, os quadris também começam a se alargar, então ocorre toda uma mudança corporal por conta da puberdade. E além disso, o ponto inicial da puberdade é a menstruação, que é chamada de menarca também, quando acontece a primeira vez. Quando não ocorre a fecundação, o óvulo não permanece no corpo da mulher e é eliminado na forma de fluxo de sangue, o que chamamos de menstruação. Então, no corpo das meninas, ocorre toda uma preparação para uma gravidez, e quando não ocorre,
essa gravidez que o corpo preparou, ocorre esse fluxo de sangue que sai. E como vocês podem ver na imagem, essa menstruação às vezes causa alguns incômodos, como dores abdominais. Muito bem, então essas mudanças trazem grandes transformações nas mulheres e nos homens também. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a gravidez, que é o que ocorre depois da fecundação e no desenvolvimento das crianças, desculpa. A gravidez é o resultado da fecundação do gameta feminino pelo masculino. Na nossa espécie, a fecundação é interna, já que a união ocorre no interior do corpo da mulher. Muito bem. Então, como ocorre no interior do corpo, essas transformações, como vocês podem ver, é ao longo do tempo, né? Depois de fecundado, o zigoto, o bebê vai se desenvolvendo no corpo da mulher, né? Como vocês podem ver, e vai passando semana após semana, meses após meses, até que ele se desenvolva totalmente e já esteja preparado para o parto. Então, a cada semana o bebê vai recebendo os nutrientes no interior da mulher e se desenvolvendo até que o corpo demonstre que chegou a hora, né? Que são alguns hormônios também produzidos pelo nosso corpo que diz qual é a hora que o bebê vai sair. Então, é através desses hormônios que são produzidos, que a mulher sabe a hora que vai acontecer o parto, né? Então, durante a gestação, que dura 9 meses, o bebê vai sendo preparado para o parto, que é o que nós vamos ver agora. O parto, também conhecido como dar à luz, é o momento em que o bebê nasce após cerca de 40 semanas de gestação. Existem vários tipos de parto, sendo os principais normal e cesárea. Então, é no parto que culmina todo aquele processo que nós vimos de reprodução, né? Onde todos os sistemas reprodutores sexuais, masculino e feminino, eles se juntam na relação sexual até que os óvulos sejam fecundados, e por conta dessa fecundação interna dentro da mulher é que o bebê vai nascer. Ele vai passar por vários processos, vai ser alimentado dentro da barriga da mãe até chegar o momento do parto. Como eu falei para vocês, que é cesárea normal, né, que nós chamamos, que ocorre na vagina da mulher, ou pode ser cesárea que é através de um corte na barriga, que ele pode ser retirado. Muito bem, agora que nós sabemos o que é a reprodução através dos órgãos femininos e masculinos, vamos para o nosso exercitando. Muito bem, chegamos até o nosso exercitando. Vamos começar? Questão número 1. Qual o hormônio responsável pelas mudanças no corpo dos meninos? Agora vamos para número 2. Número 2. Por que ocorre a menstruação? Número 3. Como ocorre a fecundação? Muito bem, agora você terá um tempinho aí para resolver e nós voltamos daqui a pouco.
Muito bem, vocês estão preparados? E aí, resolveram? Conseguiram? Então, vamos ver as questões. Vamos ver? Número 1. Qual o hormônio responsável pelas mudanças no corpo dos meninos? Então, qual foi o hormônio que nós comentamos que é responsável, um dos responsáveis por essa transformação aí? Vamos ver? A testosterona é o hormônio responsável pelas mudanças nos meninos. Essa testosterona é o que faz, né, os meninos terem essas características de barba, de ter músculos mais rígidos, e acontece também as transformações nos órgãos sexuais, onde ele pode reproduzir espermatozoides, e várias mudanças, como a acne também, as espinhas, né, que nós vimos na imagem. Então, todas essas mudanças, um dos responsáveis, né, é a testosterona. Faz com que os pelos se desenvolvam, a barba, né, como nós comentamos. Então, esse hormônio é responsável por todo esse desenvolvimento do corpo masculino. Muito bem, vamos para a questão número 2. Por que ocorre a menstruação? Então, por que ocorre a menstruação? Nós vimos... E agora nós vamos ver como ocorre. Quando a fecundação não ocorre, então, quando a fecundação não acontece, o óvulo não permanece no corpo da mulher e é eliminado na forma de fluxo de sangue. Então, esse fluxo de sangue é quando a mulher já está preparada para ter o bebê, mas só que não acontece a fecundação. Então, por conta disso, é expelido todo do útero da mulher. Então, ocorre esse fluxo de sangue mensalmente, depois da puberdade, depois da menarca também, que é a primeira menstruação da menina. Então, daí, a vida dela vai seguir até chegar à velhice, onde também ocorre outros processos, onde esse fluxo também pode parar. Muito bem, vamos para o número 3. Como ocorre a fecundação? Muito bem, vamos ver. É o encontro dos espermatozoides com o óvulo, formando um novo ser. Então, a fecundação ocorre quando os dois gametas, o gameta feminino, que são os óvulos, e o gameta masculino, que são os espermatozoides, se encontram no interior da mulher. E lá eles produzem o zigoto, que é de onde os bebês vão se desenvolver. E passado 9 meses no interior da mulher se desenvolvendo até chegar ao parto. Então esse encontro é o que dá origem à vida, né? Onde os bebês começam até chegar no parto, onde eles saem e encontram o mundo, né? Um novo mundo. E lá eles começam a entender a diferença entre quando eles estavam dentro da mulher, e quando eles saem para o parto, que é uma vida nova, né? E começam a chorar, e todo aquele evento, né, do parto, que é por conta do simples gameta e desse encontro entre o óvulo e os espermatozoides que gera esse bebê. Muito bem, agora nós vamos para o resumo do conteúdo. Muito bem, chegamos no nosso resumo. Então, como nós aprendemos várias coisas nessa aula, nós vamos dar uma resumida, uma recapitulada do que nós vimos aqui. Com a reprodução, ocorre a geração dos descendentes, mas para isso ele precisa utilizar o sistema reprodutor masculino e feminino. Vocês lembram dos descendentes que nós falamos? Da árvore genealógica, e que o ser humano ele precisa dos descendentes, que são os filhos, os netos, os bisnetos, e é por conta da reprodução que isso ocorre. Então, se não houvesse reprodução, não haveria essa árvore genealógica. E também o sistema reprodutor masculino e feminino.
eles se complementam para que ocorra a fecundação e, por conta disso, gere o bebê. Na puberdade, os órgãos são amadurecidos e os hormônios começam a produzir mudanças no corpo das meninas e dos meninos. Das meninas, lembram, por conta da menstruação e as transformações no corpo, e os meninos por conta da primeira ejaculação e também por conta dos hormônios que engrossam a voz, como nós falamos, que podem causar acne, e também o desenvolvimento melhor dos músculos. Com a maturidade dos órgãos sexuais, é possível ocorrer a fecundação do óvulo pelos espermatozoides e assim dar origem a um novo ser. Então, é através desses dois gametas, dos espermatozoides e do óvulo, que o novo ser é gerado internamente, como nós conhecemos que a reprodução do ser humano é feita internamente e durante 9 meses de gestação aproximadamente. Muito bem, agora vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Então, eu deixo uma dica para vocês. Vocês podem pesquisar na internet, pode pesquisar também em livros didáticos, pode pesquisar em bibliotecas, podem pesquisar em qualquer outra fonte. Esse assunto, que é um assunto muito extenso, tem muita coisa legal que vocês podem pesquisar. Além disso, vocês também podem encontrar exercícios complementares na plataforma Saber Mais. Lá vocês encontram toda a aula que nós temos aqui, todas as cartelas, todas as imagens, tudo que nós falamos aqui, vocês podem encontrar lá nessa plataforma Saber Mais. E é importante também que você separe esse momento da aula, você também tem acesso aos horários das aulas, através das plataformas e das redes sociais do Aula em Casa. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Então, esse momento é o momento que você separa, vê o horário, prepara seu material, prepara seu lápis, sua caneta, sua borracha e pede silêncio na sua casa. Você seja acompanhado pelos seus pais, se você precisar de alguma coisa, né? Então, nós temos, né, essa vontade de ensinar e vocês precisam ter essa vontade de aprender. Então, a reprodução humana ela é muito extensa e tem muitos processos que você, ao decorrer, né, dos estudos, vocês vão aprendendo. E os órgãos sexuais, tanto masculinos como femininos, são essenciais para que ocorra essa reprodução que nós comentamos nessa aula. Muito bem, então é isso. Eu espero vocês na próxima aula.